Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu queria saudar você e convidá-lo para invocar o Espírito Santo neste momento, quando vamos começar um outro encontro, outra palestra, outro diálogo, uma outra meditação. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações de vocês com a vossa luz, com a vossa sabedoria, com a vossa ciência, para que nós, cada um de nós, tanto eu como os ouvintes, cada um possa entender a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e, sobretudo, viver a palavra de Deus. E aproveito neste momento, caríssimo irmão, caríssima irmã, para pedir a Nossa Senhora, a toda pura e a toda santa, a nossa mãe querida, ela que ouviu a palavra de Deus, ela que se deixou levar pelo Espírito Santo, ela que se cobriu pelo Espírito Santo, a toda cheia de graça, que ela nos ajude a meditar bem, a compreender bem, a ter um coração limpo para, como ela, para viver bem a palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vimos na palestra passada que o pai era apaixonado pelo filho. O filho era o bem amado do pai. Nele, o pai colocou todas as suas complacências, toda a sua felicidade. Pois bem, o filho é o nosso caminho, a nossa verdade. O pai disse: "Eis é meu filho amado, escutai-o." E eu lhe expliquei que chamar, escutar, é ouvir com atenção para pôr em prática. Então, temos que conhecer bem esse Filho, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Primeiro, porque ele veio para nos dar a vida. Temos que viver aqui e na eternidade. Segundo, porque ele é o caminho para o Pai, não há outro. E terceiro, ele é o modelo, ele é o protótipo. Esse é meu filho amado, escutai-o. Pronto, meus irmãos, está tudo aí, no escutar. Não apenas ouvir, escutar. Ouvir, meditar, pôr em prática. Para sermos igual ao filho, semelhante ao filho, igual nunca, semelhante ao filho e ser amado do Pai. Como é que nós podemos imitar Jesus, nos assemelhar a Jesus? Em quê? Primeiro, na oração, na oferta ao Pai. Oferta de criança, na nossa simplicidade, na nossa fraqueza, mas, sobretudo, na nossa confiança e, mais ainda, no nosso abandono total. Segundo, na obediência, obedecer o Pai. Jesus disse muitas vezes: "Sim, Pai, eu vim fazer a vontade do meu Pai. É essa a vontade do meu Pai. Eu não perca nenhum dos que Ele me deu." E na hora da cruz, tudo está consumado. Eu fiz a vontade do Pai. É a sua hora. Obediência total. Sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer no sofrimento, na humildade, com lágrimas, diz São Paulo. Pai, faça em mim aquilo que tu queres, não o que eu quero. A tua vontade, não a minha. Na pobreza, aquele desprendimento total, uma pobreza rica, não ter nada para ter tudo. Pobreza de criança, que não tem nada, mas tem tudo porque os pais lhe dão. Na oração, Jesus foi um homem de oração. Jesus viveu noite e dia rezando. Passava parte da noite rezando. E às vezes rezava até no meio do seu povo, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. De repente, São Mateus capítulo 11 nos diz que ele virou-se para o Pai: "Pai,
Eu te bendigo, ó Pai. Homem de oração. São Lucas faz questão de dizer, Jesus passava a noite em oração. E vamos assemelhar Jesus também, vivendo a sua igreja, que a igreja é a continuação de Jesus. São esses pontos que nós vamos ver. Oração, obediência, pobreza, oração, vivência da igreja. Vamos descobrir quem é Jesus. Vamos conhecer o Filho amado do Pai. Ele é o amado do Pai. O bem amado do Pai. Desde toda a eternidade, já disse isso várias vezes, o Pai gerou no amor o Filho. E o Filho, no mesmo instante, se é que podemos dizer instante na eternidade, assim fazemos para compreender, o Filho se volta para o Pai. Pai. O Pai diz, Filho, Pai. É a oração, é o amor, é o amado do Pai. Esse é meu Filho amado, no qual eu ponho as minhas complacências. Não é o pus, mas eu ponho, sempre. Ele é o eternamente gerado. Na teologia racional ou racionalista, nós usamos uma analogia intelectiva. Eu não vou aqui explicar, é um pouco confuso ou confusa e talvez não dê para entender. Quem interessar poderá depois me perguntar e eu posso explicar. Mas a teologia fala de 2 processões, 4 relações, 3 pessoas, 3 missões. Porém, conhecer Jesus na união hipostática, que é isso? Isso é mais fácil. Por isso vou andar ligeiro. As 2 naturezas, a humana e a divina, formando uma só pessoa. Jesus é uma pessoa só, pessoa divina. Nós somos uma pessoa só. Cada um de nós é uma pessoa. E cada um de nós tem uma natureza, a natureza humana. Jesus não. Jesus é uma pessoa divina, mas tem 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Pela natureza humana, ele come, ele bebe, ele fala, ele dorme, ele sofre, ele se alegra. Pela natureza divina, ele pode dizer, eu, Pai, somos um. Pela natureza divina, ele é Deus. Aquele homem que crucificaram, que estava dependente de uma cruz, é Deus, é uma pessoa divina. Maria, gerando a natureza humana, que se juntou à natureza divina, formou uma pessoa só. O Pai gerou desde toda a eternidade a natureza divina. Maria gerou no tempo a natureza humana. Se juntou com a natureza divina, formou uma pessoa só. Maria é mãe da natureza, gerou a natureza divina para a natureza humana para a pessoa divina. Logo, Maria é mãe de Deus. Que a natureza humana não se separou, nem se separa da natureza divina. Ela se uniu, formando uma só pessoa. Aquele menino que nasceu de Maria era humano e divino. Maria é mãe biológica da natureza humana. Maria é mãe da pessoa divina de Jesus. É mãe de Deus. É Theotokos, mãe de Deus. Por isso a Igreja Católica reza Santa Maria, Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, no século IV, catalogou esse dogma da nossa fé. Os padres conciliares passaram muito tempo reunidos, discutindo Maria é ou não Mãe de Deus, ou mãe só da natureza humana. O povo da cidade estava em polvorosa, esperando ansioso a resposta dos padres conciliares.
quando uma bela noite as portas se abriram e um bispo anunciou: ela é mãe de Deus. Como lá se falava grego, é a Theotokos. A alegria foi tão grande que o povo saiu pela cidade, cantando e louvando, com taxas, fazendo um verdadeiro carnaval. Maria, a mãe de Deus. Muito bem. Portanto, conhecer Jesus gerado desde toda a eternidade, gerado desde toda a eternidade, gerado desde toda a eternidade e gerado na sua natureza humana no tempo e no espaço. Gerado na natureza humana, que se uniu à natureza divina e formou uma pessoa só, uma, da qual o Pai é o Pai e Maria é a Mãe. E a ação de Maria gerar a natureza humana foi feita pelo Espírito Santo. Conhecer o eterno gerado, pela analogia agática, analogia do amor, como dizia Santo Agostinho, esce tria sunt amos et quod amato et amor. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são o amante, o que é amado e o amor. É a analogia agática. Agática porque vem de ágape, o agape, que significa amor. Jesus, o bem-amado, não é uma emanação. Jesus não é uma simples criatura. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, gerado desde toda a eternidade e nascido de uma mulher, Maria, no tempo e no espaço. Jesus vive, o Pai, o bem-amado, vive na receptividade eterna do amor do Pai, mas também na total abração ao Pai. Ele é o obediente que se volta para o Pai. E Jesus entre nós é o homem e Deus. É bom, meus irmãos, estudar Jesus. Essa teologia de Deus, ou melhor, teologia de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Compreender esse mistério, ou melhor, perceber esse mistério, não vamos compreender nunca em toda a sua plenitude, mas vamos entender melhor quem é Jesus Cristo. Eu fico triste quando eu vejo muita gente falar de Jesus apenas como uma pessoa, sei lá, um santo, ou então como um amigo, apenas isso. Ou então apenas, quem sabe, uma coisa etérea, bem longe, que não dá para entender. Ou então confunde Jesus com o Pai. Eu já perguntei na minha igreja uma vez, quem é Jesus para vocês? Aproveitando aquela passagem de Jesus, quando ele pergunta aos apóstolos, quem eu sou para vocês? E uma senhora piedosa, santa, respondeu, é o meu Pai querido. Eu disse para ela, acaba de estragar todo o mistério da Trindade. Ele é o nosso irmão querido. Estudar um pouco Jesus Cristo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. À medida que você estuda Jesus, conhece Jesus, você vai amá-lo mais. Vai sentir dentro do seu coração um afeto muito grande. E vai dizer, meu Deus, com tarde eu te amei. Com tarde eu te amei. Santo Agostinho dizia isso de Deus, toda a Trindade. Nós podemos dizer de cada pessoa da Trindade. Há muita gente que conhece muito pouco o Pai, ainda hoje. Eu acho muito bonito essa TV Pai Eterno, divulgou muito o amor ao Pai. Mas, por outro lado, muita gente está confusa. Eu vejo que muita gente acha que o Pai Eterno é um santo. Tenho devoção ao Pai Eterno, eu gosto tanto do Pai Eterno, acendo minha vela ao Pai Eterno. E vai assim. Não é o nosso Pai do céu.
A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Quanta gente não sabe quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Falaremos um dia sobre ele aqui. Eu vou ler um textinho muito bonito que resume bem o que eu acabo de dizer. A narrativa pascal, assim como nos revela o Pai e o Espírito Santo, revela-nos igualmente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Pai Eterno. Na verdade, foi ele quem se entregou por nós e por obediência ao Pai. Por amor e por obediência ao Pai. Para a nossa salvação. Palavras: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ia dizendo, não terminei, palavras de São Paulo, na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios. Foi o Filho quem verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, ao terceiro dia após sua morte. Terceiro dia. Morreu na sexta, no sábado, segundo dia, e no terceiro dia, domingo, ele estava vivo. Vivo. Ele lhes falou: não vos assusteis. Estais procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar em que puseram. Palavras dos anjos em Marcos, Mateus, Lucas e na primeira Tessalonicenses. Foi também o Filho quem se mostrou vivo após sua ressurreição. Depois da paixão, apresentou-se vivo a eles, dando-lhe muitas provas, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Atos 1:3. Foi igualmente o Filho do Pai Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quem fundiu sobre nós o Espírito Santo. Este Jesus, Deus o ressuscitou. E disso todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus e recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o distribuiu, conforme vedes e ouvis. Está lá no Atos, capítulo 2. Toda a história do Filho, outra não é senão a sua missão de fazer a vontade do Pai. Eis que vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Veja lá em Hebreus 10:9 e coisa semelhante em João, várias partes do Evangelho de João. Então, prezados irmãos, continua o texto, foi sob esta luz do relacionamento profundo e essencial entre o Pai e o Filho que a igreja nascente, igreja dos primeiros tempos, releu os títulos com os quais o próprio Jesus se denominara, usando alguns, relegando outros, mas relacionados com a compreensão dos judeus. Assim é Jesus confessado, Senhor, termo que a Bíblia grega dos 70 usa para a palavra hebraica Adonai, indicativo do Deus de Israel. Recordamos aqui aquele texto de Filipenses, já no final: toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Paulo emprega o título pelo menos 86 vezes nas suas cartas. Nos Atos aparece esse título 16 vezes, o Senhor. A segunda carta de Pedro, 8 vezes. Cristo, outro título. Título que declara ao mesmo tempo a qualidade teológica e soteriológica do ressuscitado de Deus, o seu ser em paridade com o Pai e nosso Salvador. Cristo, ungido, o querido do Pai. Outro título, Filho. Filho de Deus, expressão que parece traduzir da maneira mais fiel a experiência filial do Nazareno, vinculada pelo Abá e a sua condição pascal, daquele que vive da vida do Pai, doador dessa mesma vida. Ele é o Filho de Deus, vive da vida do Pai e quer nos dar a vida. Jesus é ainda confessado como a palavra, o Verbo,
termo que diz a plenitude escatológica da revelação, comunicação divina, feita presente na pessoa e na obra salvífica do ressuscitado. Jesus é depois confessado como a imagem do Pai, expressão que se torna a preexistência do vivente e o seu ser no mundo a epifania do Deus invisível. É tão bonito quando São Paulo diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é o poder, sabedoria de Deus, termos em que ecoa talvez a personificação veterotestamentária da sabedoria divina. Jesus é Deus, palavra normalmente reservada ao Pai no Novo Testamento. Jesus é Deus. Tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas bonitas, tantos títulos bonitos de Jesus, ainda mais o Salvador, o Redentor, o Filho do Homem. Quantos títulos bonitos de Jesus, para dizer a sua missão, a sua ação. Isso nos faz pensar muito. Eu conheço Jesus? É a pergunta que eu falo, terminando esse encontro hoje, essa nossa palestra hoje, terminando isso, eu faço essa pergunta. Eu conheço Jesus? Que Ele abençoe você. Que Santa Teresinha ajude a conhecer Jesus para vivê-lo. Porque é por Ele que nós chegaremos ao Pai. Amém.